A noite cintilava com taças de champanhe, flashes incessantes de câmeras e o pulso inquieto da elite carioca. O gala anual de iates da Fundação Vasconcelos deveria ser uma celebração de sucesso, uma exibição extravagante de riqueza deslizando contra as ondas agitadas do Atlântico. O ar tinha um cheiro de sal marinho misturado com um perfume que valia mais do que um carro popular. Risadas ondulavam pelo convés como música de outro mundo, um mundo onde as aparências importavam mais do que a lealdade. Liana Costa estava na borda desse mundo, sua mão instintivamente repousando sobre o inchaço de sua barriga. Grávida de 6 meses, vestindo um vestido de seda pálida que flutuava como o luar, ela parecia frágil, mas radiante. Seus olhos amendoados vasculhavam a multidão, procurando pelo único homem em quem ela pensava que podia confiar. Seu marido, Ricardo Vasconcelos. Ricardo, no entanto, não estava ao seu lado. O bem-sucedido magnata do setor imobiliário tinha se tornado a alma do evento, seu braço apoiado de forma protetora, quase possessivamente, ao redor de Valéria Bittencourt. A jovem assistente morena brilhava em um vestido carmesim que se agarrava a cada curva perigosa. Ela ria alto demais, jogava o cabelo de forma ousada demais, enquanto Ricardo se inclinava mais perto, sussurrando coisas que faziam suas bochechas corarem. Cada flash das câmeras dos paparazzi parecia enquadrá-los como o casal perfeito, como se sua verdadeira esposa fosse invisível. O coração de Liana vacilou. Ela havia dito a si mesma que os rumores eram exageros, apenas sussurros nascidos da inveja. No entanto, naquela noite, a verdade era inegável, desfilada sob lustres de cristal e aos olhos de centenas de convidados. Sua garganta se apertou, mas ela forçou o queixo a se levantar mais alto. Ela não lhes daria a satisfação de vê-la desabar. O iate deslizou para longe da costa, as luzes da cidade encolhendo-se em estrelas distantes. A música se avolumava, violinos e trompetes de jazz se misturando ao ritmo das ondas. Garçons serpenteavam pela multidão com bandejas de prata. Brindes foram erguidos em homenagem a Ricardo. Valéria bateu sua taça contra a dele com um sorriso presunçoso, como se já tivesse conquistado a coroa. Senhoras e senhores, a voz de Ricardo ecoou pelo convés, amplificada pelo microfone. Esta noite não é apenas sobre riqueza, é sobre visão, é sobre construir futuros. Ele fez uma pausa, apertando a mão de Valéria deliberadamente. E é sobre as pessoas que estão ao nosso lado, enquanto corremos atrás dos nossos sonhos. A multidão aplaudiu. Liana sentiu seu peito se esvaziar. Ela era a esposa carregando o filho dele, mas o homem por quem ela sacrificou sua carreira estava ali, publicamente coroando outra mulher como sua parceira. O convés se inclinou ligeiramente à medida que as ondas se tornavam mais agitadas. Os convidados balançavam com risadas, embriagados demais para notar a mudança brusca no vento. O mar rugia lá embaixo, mais escuro que veludo, mais faminto do que qualquer segredo sussurrado naquela noite. Liana deu um passo cuidadoso para trás, os saltos de seus sapatos batendo na madeira polida. Sua visão embaçou, fosse pelas lágrimas ou pela tontura repentina da gravidez. Ela não conseguia dizer. Ela agarrou o corrimão, desesperada por ar. Foi então que o caos irrompeu. Um estalo alto partiu a noite, o som de uma garrafa de champanhe escorregando e se espatifando no convés. Um convidado assustado tropeçou, colidindo com Valéria. Ela gritou, seus saltos quebrando no chão de madeira. Em um borrão de lantejoulas e pânico, ela perdeu o equilíbrio e caiu de costas por cima do corrimão. A multidão o ofegou, mas Liana, já instável, estava perto demais. O movimento repentino a sacudiu quando outro convidado esbarrou em seu ombro. Seu corpo se lançou para a frente e antes que ela pudesse gritar, ela também estava caindo. 2 mulheres,
uma carregando uma criança ainda não nascida, a outra transbordando de ambição, mergulharam no Atlântico Negro. O mundo desacelerou. A música parou. Taças se estilhaçaram no convés, enquanto as pessoas gritavam. A água gelada engoliu Lyanna como uma fera impiedosa, sugando o ar de seus pulmões, envolvendo-a na escuridão. Seus braços se debatiam, seu vestido a arrastando para baixo, pesado como correntes. Água salgada queimou sua garganta quando ela ofegou por ar. Ela emergiu à superfície uma vez, engasgando, agarrando sua barriga instintivamente. Seu grito rasgou a noite. "Ricardo!" Acima dela, o pânico dominava o convés. Pessoas corriam para o corrimão. Holofotes balançavam descontroladamente, cortando as ondas. E então ela o viu. Ricardo, seu marido, seu protetor. O homem que havia prometido amá-la na saúde e na doença, até que a morte os separasse. Ele estava debruçado sobre o corrimão em direção a Valéria, seus olhos fixos na amante, que se debatia descontroladamente, gritando por ajuda. Sem hesitar, ele rasgou o paletó de seu smoking e pulou, não em direção à sua esposa, não em direção à mãe de seu filho, ainda não nascido, em direção a Valéria. O oceano rugiu mais alto, como se também entendesse a traição. O mundo de Lyanna se estilhaçou enquanto ela lutava para se manter à tona. Seus membros ficaram dormentes, cada chute mais fraco que o anterior. Ela tentou gritar novamente, mas a água salgada encheu sua boca. Seu vestido de seda se torceu em volta de suas pernas, arrastando-a mais fundo. Ela viu flashes. Ricardo envolvendo o braço em volta de Valéria, puxando-a para cima como um herói de romance. Os convidados aplaudiam, aliviados. Câmeras clicavam. A voz de Lyanna, rouca e desesperada, foi afogada pelos aplausos. Ela deslizou para debaixo d'água novamente, o frio cortando seu corpo, o peso da traição mais pesado do que o próprio mar. Sua visão escureceu, os pensamentos se dispersando. O bebê não. Por favor, o bebê não. A última coisa que ela ouviu foi Valéria soluçando contra o peito de Ricardo e Ricardo murmurando: "Eu te peguei, você está segura agora." Nenhuma palavra para sua esposa. O Atlântico engoliu Lyanna por inteiro. E naquele convés cintilante, sob lustres e bolhas de champanhe, a mulher que carregava seu legado foi esquecida. Mas o destino ainda não havia acabado com Ricardo Vasconcelos. Sua escolha não desapareceria na noite. Ela retornaria, afiada, impiedosa, inesquecível. Porque o que ele deixou para se afogar um dia se levantaria. E quando ela voltasse, ela não retornaria como a esposa frágil que ele ignorou, mas como a tempestade da qual ele nunca poderia escapar. As ondas quase a haviam reclamado, mas o destino tinha outros planos. Horas depois, Lyanna Costa estava deitada em uma cama de hospital branca e estéril. Sua pele pálida, lábios trêmulos, corpo envolto em cobertores que não conseguiam aquecê-la. Máquinas apitavam suavemente, seu ritmo uma lembrança cruel de que outro batimento cardíaco, aquele pequenino que ela carregava dentro de si, havia se ido. Os médicos deram o veredicto em tons curtos e cuidadosos. O choque, o trauma, o oceano gelado custaram-lhe a criança. Ela ouviu as palavras, mas as sentiu mais como facas se torcendo em seu peito. Um soluço subiu, mas ela o engoliu. O mundo já havia roubado demais. Ela não o deixaria vê-la desabar. No entanto, por trás daquelas lágrimas silenciosas estava a história de uma mulher que a maioria das pessoas nunca conheceu de verdade. Lyanna não havia nascido no luxo. Ela cresceu em um bairro modesto no interior de Minas Gerais, onde as árvores sombreavam calçadas rachadas e as cigarras cantavam nos verões úmidos. Seu pai, um mecânico, trabalhava longas horas consertando motores. Sua mãe, uma professora de piano, enchia a casa com música,
mesmo quando as contas se empilhavam na mesa da cozinha. As primeiras memórias de Liana não eram de riqueza, mas de som, dedos pequenos tropeçando em teclas de marfim, a voz paciente de sua mãe a guiando através de cada nota. Aos 16 anos, o dom de Liana era inegável. Ela tocava Chopin como se tivesse vivido suas tristezas, Brahms como se tivesse compartilhado seu fogo. Bolsas de estudo a levaram para a escola de música da UFRJ, onde ela treinou entre prodígios. No entanto, enquanto outros sonhavam com o teatro municipal e turnês internacionais, Liana sonhava com algo mais simples: uma família. Ela acreditava que a música podia viver nas risadas das crianças, na presença firme de um marido, em um lar cheio de calor. Essa crença a havia tornado vulnerável. Ela conheceu Ricardo Vasconcelos em seu 2º ano de faculdade. Ele era mais velho, confiante, com um sorriso que prometia o mundo. Ele falava de arranha-céus que construiria, fortunas que reivindicaria, mas quando olhava para ela, ele falava mais suavemente. "Você me acalma, Liana", ele havia sussurrado uma vez, passando o polegar em sua bochecha. "Você faz todo o barulho desaparecer." Pareceu o destino. Para uma garota que cresceu contando moedas, a ambição dele era deslumbrante. Para um homem escalando seu caminho para a alta sociedade, a inocência dela era refrescante. Dentro de um ano, ela trocou as audições por um pequeno estúdio de piano, ensinando crianças do bairro em vez de perseguir palcos. Dentro de 2, ela era a senhora Ricardo Vasconcelos. Suas amigas levantaram as sobrancelhas. Por que apagar sua própria luz por um homem tão consumido pela dele? Liana apenas sorria. O amor não é sobre os holofotes, é sobre construir algo juntos. Por anos, ela acreditou nisso. Ela acreditou enquanto recebia seus jantares de negócios na mansão no Jardim Botânico, vestindo os vestidos que ele escolhia para ela. Ela acreditou enquanto deixava seus próprios sonhos em caixas debaixo da cama, partituras amarelando com o tempo. Ela acreditou toda vez que ele dizia: "No próximo ano será diferente, Liana. No próximo ano, as coisas vão desacelerar." Mas o próximo ano nunca chegou. Em vez disso, vieram as noites tardias, as reuniões com clientes que se estendiam até o amanhecer, o cheiro de perfume que não era o dela em seus ternos. Ela dizia a si mesma que era estresse, que os homens do mundo dele viviam assim. Ela esperou, paciente, fiel, carregando o peso da ausência dele em silêncio. E quando o teste mostrou 2 linhas cor-de-rosa, ela sorriu entre lágrimas, certa de que essa criança o traria de volta para ela. Por um momento havia trazido. Ricardo beijou sua testa, prometeu que seriam uma família, falou de quartos de bebê pintados de azul celeste ou lavanda suave. Ela se permitiu ter esperança, mas a esperança havia se afogado no Atlântico com ela. Agora, no quarto do hospital, Liana olhava para os azulejos do teto enquanto as memórias ressurgiam. A música de sua mãe, o primeiro beijo de Ricardo, a maneira como ele uma vez colocou o cabelo dela atrás da orelha, como se ela fosse a única mulher viva. Como aquelas mãos escolheram tirar outra pessoa do mar enquanto a deixavam afundar. Uma batida suave quebrou o silêncio. Uma enfermeira entrou, seus olhos gentis, mas pesados de pena. "Senhora Vasconcelos", ela disse suavemente, "seu marido está lá fora. Quer que eu o deixe entrar?" O estômago de Liana se contraiu. Marido. A palavra tinha gosto de cinzas. Momentos depois, Ricardo entrou. Seu terno estava impecável, seu cabelo perfeitamente penteado, como se ele tivesse acabado de vir de outro gala. Nenhum traço de água do mar permanecia. Apenas sua colônia, forte e sufocante, pairava no ar estéril. Ele não correu para o lado dela. Ele não pegou a mão dela. Ele simplesmente ficou no pé da cama, os olhos voando para o monitor, depois de volta para o rosto dela.
Você está viva, ele disse secamente, quase como se fosse um inconveniente. Em seguida, com um suspiro. Liana, você tem que entender. Todos estavam assistindo. Valéria entrou em pânico. E se eu não tivesse... Liana virou o rosto, sua mandíbula tremendo. Ele estava se explicando, se justificando, já moldando a narrativa que o absolveria. Mas nada poderia reescrever o que ela havia visto. Seu corpo mergulhando em direção a Valéria, seus braços a protegendo, enquanto sua esposa lutava contra o oceano sozinha. Lágrimas escorreram silenciosamente por suas bochechas, encharcando o travesseiro. Ela não implorou. Ela não discutiu. Algo dentro dela havia se partido fundo demais para as palavras. Ricardo exalou, irritado com o silêncio dela. Não torne isso mais difícil do que é. Você é forte. Você vai superar. E pelo amor de Deus, não conte a ninguém sobre a perda do bebê. Isso vai arruinar tudo o que construímos. As palavras atingiram mais forte do que as ondas jamais poderiam. Ela havia perdido seu filho. Ele havia perdido sua alma. Quando a porta se fechou atrás dele, Liana pressionou a mão em seu estômago, na vazio que permanecia. Seu corpo tremia, mas não de fraqueza, e sim com os primeiros tremores de algo feroz despertando dentro dela. A mulher, que uma vez desistiu de seu holofote por amor, se foi. A mulher, que se afogou, se foi. O que se levantaria em seu lugar não seria silencioso. E em algum lugar além daquelas paredes de hospital, o destino já estava em movimento. Um homem de seu passado, Eduardo Nogueira, estava prestes a reentrar em sua vida, carregando o poder que Ricardo nunca imaginou que ela poderia empunhar. A cidade do Rio de Janeiro cintilava como uma joia naquela noite. A linha do horizonte esculpida contra o horizonte de veludo. Os arranha-céus brilhavam com vidro e neon, enquanto o porto pulsava com vida. Iates balançavam sob luzes de corda, cada embarcação competindo para provar quem tinha mais poder, mais influência, mais segredos. Mas nenhum ofuscava o iate do Gala da Fundação Vasconcelos, um palácio flutuante que valia mais do que a maioria das pessoas ganharia em 10 vidas. Era um navio projetado para impressionar. Lustres dourados balançavam suavemente com a maré, sua luz se espalhando pelos pisos de mármore importados da Itália. Cortinas de veludo emolduravam portas de vidro que se abriam para terraços adornados com orquídeas. Fontes de champanhe cintilavam, pirâmides de caviar se elevavam em bandejas de prata, e uma orquestra de jazz ao vivo tocava como se até o Atlântico se curvasse ao seu ritmo. Convidados em vestidos e smokings flutuavam pelo labirinto cintilante, suas risadas afiadas como cristal. Do lado de fora, o iate personificava o triunfo, mas sob o perfume e os sorrisos polidos, rachaduras pulsavam como veias. Para Ricardo Vasconcelos, a noite era mais do que filantropia. Era espetáculo, uma coroação de sua ambição. Cada flash de câmera era uma pedra no império que ele queria que o mundo visse. E de pé ao seu lado, Valéria Bittencourt, sua amante, usava seu vestido carmesim como uma joia da coroa, desafiando qualquer um a questionar seu lugar. Para o mundo, eles pareciam invencíveis. Para Liana Costa, parecia exílio à vista de todos. Horas antes da queda no oceano, Liana havia chegado discretamente, pisando na passarela enquanto os fotógrafos cercavam Ricardo e Valéria. A risada deles ecoava sobre a multidão como bolhas de champanhe, rasa e inebriante. Liana caminhou sozinha, seu vestido de seda pálida abraçando a curva de sua barriga, seus saltos batendo no convés polido. As câmeras mal a notaram, como se ela fosse uma sombra em seu próprio casamento. Lá dentro, a atmosfera era sufocante.
A conversa girava em torno de preços de ações, impérios imobiliários e jatos particulares. Garçons deslizavam com bandejas de foie gras e ostras, seus rostos impassíveis, enquanto negócios de milhões de dólares eram sussurrados sobre taças de cristal. Para os convidados, o sofrimento era abstrato, uma estatística para um discurso, nunca uma experiência vivida. No entanto, em um canto, longe do brilho do lustre, Liana havia encontrado uma fresta de silêncio. Ela se encostou no corrimão, deixando a brisa do oceano esfriar suas bochechas em chamas. Seus dedos roçaram sua barriga. Ela sussurrou promessas que apenas seu filho podia ouvir. Você nunca se sentirá sozinho. Eu vou te proteger, mesmo que o mundo te vire as costas. A ironia era cruel. Horas depois, o mundo virou as costas. Mas antes daquela tragédia, o próprio Gala havia encenado o teatro perfeito para a traição. Ricardo desempenhou o papel de anfitrião perfeitamente, caminhando por aglomerados de investidores com o braço colado à cintura de Valéria. Ele bateu taças, posou para câmeras, teceu grandes promessas de expansão. Cada gesto era uma performance, ensaiada e deliberada. Os convidados devoravam tudo, cegos demais por sua estrela em ascensão, para notar a tempestade se formando sob a superfície. E, no entanto, nem todos foram enganados. Entre os convidados estava uma figura que observava com intensidade silenciosa, Eduardo Nogueira. O magnata da tecnologia recluso havia entrado no iate com pouca pompa. Seu terno de alfaiataria azul marinho era discreto em comparação com a extravagância ao seu redor. Mas a sala se movia sutilmente quando ele entrava. O poder nem sempre precisava de volume. Às vezes, era carregado em silêncio, na maneira como os olhos o seguiam, nos sussurros que acompanhavam seu nome. Eduardo não tinha vindo por causa de Ricardo. Ele tinha vindo porque o trabalho da fundação se cruzava com um de seus empreendimentos filantrópicos. Mas quando seu olhar pousou em Liana, de pé sozinha perto do corrimão, algo dentro dele parou. Ele a reconheceu instantaneamente. Anos haviam se passado desde a UFRJ, desde que a garota com música nas veias enchia as salas de ensaio com emoção. Ela era diferente agora. Seus ombros mais pesados, seus olhos apagados. No entanto, era ela. Liana Costa, a garota que uma vez deixou uma sala lotada em silêncio, com nada além de um piano e sua alma. Ele abriu a boca para cumprimentá-la, mas a multidão se agitou e a voz imponente de Ricardo roubou a atenção mais uma vez. Esta noite, Ricardo declarou do palco, o holofote o pintando de dourado. Nós honramos a visão, honramos a ambição, honramos aqueles audaciosos o suficiente para moldar o futuro. Suas palavras soaram vazias para Liana, mas a plateia explodiu em aplausos. Valéria se inclinou, beijou a bochecha dele e as câmeras capturaram o momento como uma coroação. Liana sentiu os joelhos fraquejarem. Aquele deveria ser o momento deles, da família dela. Em vez disso, ela estava ali, apagada de sua própria história. A orquestra se avolumou. Casais giravam na pista de dança, diamantes piscando a cada rodopio. Lá fora, o vento engrossava, as ondas batendo mais forte contra o casco. O Atlântico murmurava avisos que ninguém se importava em ouvir. Liana deslizou mais para a frente no convés, desejando ar. Ela pressionou as mãos no corrimão, o cheiro de sal cortando o perfume enjoativo do Gala. Por um segundo fugaz, ela imaginou a fuga, descendo do iate, deixando para trás as câmeras, os sussurros, a traição. A liberdade esperava no horizonte escuro, se ela fosse corajosa o suficiente. Mas o destino foi mais rápido que a escolha. A garrafa de champanhe se estilhaçou. Valéria tropeçou. Uma cadeia de suspiros se espalhou pela multidão, enquanto lantejoulas e seda se tornavam um borrão de pânico. Em segundos,
2 mulheres caíram no oceano, uma carregando a vida, a outra carregando a vaidade. O Gala congelou. A música morreu no meio da nota. Holofotes giravam sobre as ondas. E quando Ricardo Vasconcelos fez sua escolha de pular atrás de Valéria, deixando sua esposa à mercê do mar, o Gala se tornou mais do que uma festa. Tornou-se um palco para a ruína. As câmeras que haviam glorificado os discursos de Ricardo agora capturavam o caos. Os mesmos convidados que haviam aplaudido sua ambição agora sussurravam atrás de mãos impecáveis. Os sussurros se espalharam como um incêndio. Ele salvou a amante. Ele deixou a esposa. Embora muitos depois afirmassem que não haviam visto claramente, a verdade foi gravada na memória. O cenário que deveria coroar a grandeza de Ricardo Vasconcelos, em vez disso, roteirizou sua queda. E bem acima das ondas escuras onde Liana lutava para respirar, Eduardo Nogueira apertou o corrimão. Sua mandíbula se cerrou enquanto ele a observava lutar. A mulher que ele uma vez conheceu sendo apagada diante dos olhos do mundo. Ele havia permanecido em silêncio por anos, observando-a desaparecer na sombra de Ricardo. Mas naquele momento, algo mudou. As luzes do Gala brilhavam mais forte, mas a determinação de Eduardo queimava mais quente. Esta não seria a última vez que Ricardo Vasconcelos humilharia Liana Costa. Mas seria a última vez que ela enfrentaria isso sozinha. Porque o que começou em um iate cintilante no Rio de Janeiro se transformaria em um acerto de contas do qual nem Ricardo nem Valéria poderiam escapar. Ricardo Vasconcelos era um homem que acreditava em 2 coisas: aparências e ambição. Para o mundo, ele era a personificação do sucesso, um magnata imobiliário cujo nome aparecia na Forbes, um homem que podia entrar em qualquer sala de reuniões e silenciar rivais com um único sorriso presunçoso. Mas por trás da imagem polida havia algo mais escuro, algo mais afiado. Ele havia construído seu império não apenas com estratégia, mas com cálculo impiedoso, pisando em qualquer um que o atrasasse. Para Ricardo, o amor nunca foi sobre devoção. Era sobre utilidade. Liana Costa havia sido útil uma vez, uma beleza inocente que suavizava sua imagem, uma esposa devota que polia sua reputação de homem de família. Investidores adoram a história do bilionário self-made casado com uma professora de piano gentil. Ela o tornava acessível, até mesmo confiável. Mas com o passar dos anos, a utilidade não era mais suficiente. Ricardo queria fogo. Ricardo queria espetáculo. E ele encontrou isso em Valéria Bittencourt. Valéria era tudo o que Liana não era. Ela era ousada, sem remorso e faminta. Aos 26 anos, ela havia se arrastado de um pequeno estágio de relações públicas no interior para os braços de um dos homens mais poderosos da cidade. Ela entendia o poder da percepção melhor do que ninguém. Cada vestido que ela usava, cada risada que ela entregava, cada toque calculado no braço de Ricardo era uma performance. Onde Liana trazia graça silenciosa, Valéria trazia uma tempestade projetada para ser notada. Para Ricardo, ela não era apenas uma amante. Ela era uma arma. Com Valéria em seu braço, ele se sentia imparável. Ela alimentava seu ego, sussurrava estratégias em seu ouvido e o desafiava a correr riscos que os outros chamavam de imprudentes. Juntos, eles eram uma tempestade de fogo, destrutiva, inebriante e completamente negligente das cinzas que deixavam para trás. Naquela noite no iate, enquanto os convidados levantavam suas taças, Valéria desempenhou seu papel com perfeição. Seu vestido carmesim cintilava sob os lustres. Seus lábios se curvaram em um sorriso que era tanto um convite quanto uma provocação. Cada gesto gritava posse. Ela não estava apenas ao lado de Ricardo.
Ela estava reivindicando seu lugar diante de toda a cidade. E Ricardo a deixou. Ele sabia dos sussurros que circulavam pela multidão. A esposa dele não está grávida? Por que ele está desfilando com aquela mulher? Mas ele prosperava com o escândalo. A atenção, mesmo que negativa, o mantinha relevante. Para Ricardo, não existia imprensa ruim, apenas publicidade gratuita. Se alguma coisa, humilhar Liana em público, enviava uma mensagem. Ele não estava preso às expectativas de ninguém, nem mesmo às de sua própria esposa. Liana, observando do canto, sentiu cada gesto como uma lâmina. Mas para Ricardo, o sofrimento dela não era uma tragédia, era uma estratégia. Ele pensou que ela aguentaria em silêncio, como sempre fizera. Ele contava com seu silêncio, sua lealdade, seu medo de escândalo. Ele acreditava que ela nunca revidaria. Valéria, no entanto, foi mais longe. Ela se deleitava com a dor de Liana. Cada vez que seus olhos se encontravam no convés, o sorriso de Valéria se alargava, pingando zombaria. Para ela, Liana não passava de um obstáculo, uma relíquia do passado de Ricardo. Valéria queria apagá-la completamente, para se tornar não apenas sua amante, mas sua esposa, a mulher fotografada ao lado dele em todas as manchetes. E ela não tinha medo de jogar sujo. Nos bastidores, Valéria havia começado a plantar sementes de manipulação. Ela sussurrou para Ricardo que Liana era fraca, frágil, inadequada para estar ao lado de um homem destinado à grandeza. Ela inventou histórias sobre investidores que duvidavam dele porque sua esposa não tinha sofisticação. Sobre membros do conselho que questionavam seu julgamento porque ele se apegava a uma mulher de origem modesta. Se esses rumores eram verdadeiros, não importava. Ricardo, embriagado de ambição, acreditou nela. A cruel ironia era que Liana carregava seu filho. No entanto, Valéria o convenceu de que a criança era um fardo, uma corrente que o atrasaria. Você precisa de liberdade, Ricardo. Ela ronronou uma noite, a mão traçando sua mandíbula. Você precisa de alguém que te empurre para a frente, não alguém que te segure com fraldas e histórias de ninar. E Ricardo ouviu. Foi por isso que quando o Atlântico engoliu ambas as mulheres, seus instintos não foram para salvar a mãe de seu filho ainda não nascido, mas para resgatar Valéria, a mulher que o fazia se sentir invencível. As câmeras o capturaram segurando Valéria como um herói, sua camisa encharcada agarrada aos seus músculos, enquanto Liana afundava na escuridão. Para a multidão, foi chocante. Para Ricardo, foi natural. Ele já havia escolhido qual futuro ele queria, e não era aquele com sua esposa. Mas o que nem Ricardo nem Valéria entenderam foi que a arrogância deles havia preparado um palco maior do que eles mesmos. Os convidados do gala tinham visto, os investidores tinham sussurrado, as câmeras tinham clicado. Ao tentar exibir seu poder, Ricardo revelou sua crueldade. Ao tentar exibir sua vitória, Valéria expôs sua falta de vergonha. Eles pensaram que eram intocáveis, mas reputações como impérios podem desmoronar da noite para o dia. Nos dias que se seguiram, Ricardo dobrou a aposta. Ele visitou Liana no hospital, não por amor, mas para controlar a narrativa. Fique quieta, ele a avisou, seu tom mais parecido com o de um CEO se dirigindo a um passivo do que de um marido falando com uma esposa em luto. Se a notícia de que eu te deixei se espalhar, vai arruinar tudo. Pense na empresa, pense nas manchetes. Valéria, enquanto isso, se deleitava no caos. Ela interpretou a vítima em tons abafados para a imprensa, fingindo que a queda a havia traumatizado, pintando Ricardo como seu salvador. Ela sabia que a simpatia apenas garantiria seu lugar ao lado dele. Suas lágrimas de crocodilo, suas mãos trêmulas, cada performance apertou seu domínio sobre ele. Para o mundo exterior, eles pareciam unidos, poderosos, intocáveis.
Mas a portas fechadas, a fundação deles já estava rachando. Porque enquanto Ricardo e Valéria conspiravam, eles subestimaram a mulher que haviam descartado. Eles pensaram que o silêncio de Liana significava derrota. Eles pensaram que a dor dela a acorrentaria para sempre. Eles pensaram que o oceano a havia quebrado. Eles estavam errados. Mesmo enquanto Ricardo se aquecia em falsos aplausos e Valéria afiava suas garras, outra força se agitava silenciosamente nas sombras. Eduardo Nogueira, o homem que eles mal notaram, havia visto tudo. E ao contrário da multidão, ele não esqueceria. Ricardo Vasconcelos e Valéria Bittencourt acreditavam que haviam enterrado Liana Costa. Mas, na verdade, eles a haviam forjado. E quando ela se levantasse, seria o império deles que se afogaria. As notícias se espalharam antes do amanhecer. Quando a luz do sol se derramou sobre o Rio de Janeiro, as manchetes gritavam o escândalo que havia se desenrolado nas águas cintilantes. O bilionário Ricardo Vasconcelos pula para salvar a amante durante desastre no Gala. A esposa grávida luta sozinha. Gala da Sociedade vira escândalo. Quem Ricardo Vasconcelos escolheu? Cada tabloide, cada programa matinal, cada coluna de fofoca estampava as mesmas imagens. Ricardo arrastando uma Valéria Bittencourt encharcada para o iate, seu vestido carmesim agarrado como uma segunda pele, suas mãos agarradas ao pescoço dele. Seu rosto no perfil parecia a máscara perfeita de um herói. Mas no canto de uma foto, borrada, mas inegável, estava a mão de Liana Costa estendida das ondas, momentos antes de ela deslizar para debaixo. O público devorou aquilo. Programas de entrevistas debateram se Ricardo agiu instintivamente ou egoístamente. As redes sociais se enfureceram com hashtags como Salve sua esposa, Time Valéria, escândalo bilionário. O vídeo capturado no telefone de um convidado se espalhou como um incêndio. Valéria gritando, Ricardo mergulhando sem hesitação. O holofote iluminando tudo, exceto a mulher que ele deixou para trás. No café da manhã, o império de Ricardo Vasconcelos estava em chamas. No hospital, Liana jazia pálida e silenciosa, seu corpo fraco, sua alma machucada. O filho que ela sonhava em embalar se foi. Mas pior do que a perda de seu bebê era o conhecimento de que o mundo agora sabia. Ela havia sido apagada publicamente, sua humilhação televisionada, dissecada, transformada em entretenimento. Estranhos debatiam seu valor nas telas, julgavam seu silêncio, zombavam de sua fragilidade. Quando Ricardo chegou, ladeado por sua assessora de imprensa, suas primeiras palavras não foram: "Você está bem?" Elas foram: "Precisamos controlar a narrativa." Liana virou o rosto para a janela, seus olhos secos. Ela não tinha mais lágrimas. "Não fale com a imprensa." Ricardo continuou, andando de um lado para o outro. "Eles vão distorcer suas palavras. Apenas fique quieta até que isso passe." "Valéria e eu?" Ele se corrigiu, mas o deslize já estava envenenado no ar. "Quer dizer, nós vamos resolver isso." Liana sussurrou. "Nós?" Ricardo suspirou como se ela fosse a irracional. "Ela quase morreu, Liana. Eu não podia simplesmente deixá-la se afogar na frente de todos. Imagine as manchetes se eu não tivesse agido. Os investidores teriam entrado em pânico. Teria destruído tudo o que eu construí." Seu peito se apertou. Nenhuma única vez ele mencionou o bebê deles. Nenhuma única vez ele reconheceu a dor dela. Para ele, isso não era uma tragédia. Era um inconveniente. A porta se abriu e Valéria entrou, um lenço de seda enrolado em seu cabelo úmido. Seus olhos vermelhos, mas calculistas. Ela ofegou dramaticamente quando viu Liana na cama. "Oh, Liana, graças a Deus você está bem." Ela respirou, agarrando o braço de Ricardo como se pudesse desmoronar sem ele. "Nós ficamos tão preocupados."
A audácia fez o estômago de Liana revirar. Valéria se empoleirou delicadamente na cadeira ao lado de Ricardo, sua mão nunca saindo de sua manga. Cada palavra era uma performance. Cada olhar era angulado como se câmeras pudessem estar escondidas nas paredes. Nós todos devemos permanecer unidos, Valéria disse suavemente, apertando a mão de Ricardo. A imprensa adora um escândalo, mas se mostrarmos força, se ficarmos juntos, eles vão seguir em frente. Unidos. Juntos. Liana quis gritar. Ela era a esposa. Ela havia carregado o filho dele. No entanto, aqui estava ela, tratada como a intrusa em sua própria vida, enquanto a amante ousava falar de união. A humilhação queimou mais fundo do que a água salgada jamais poderia. Mais tarde naquela noite, enquanto Liana era levada para exames, sussurros a seguiam. Enfermeiras olhavam para seus telefones, os olhos se desviando para a barriga dela, depois de volta para seu rosto pálido. Algumas sentiram pena, outras a julgaram. Uma voz sussurrou baixo demais. É ela, a esposa que ele não salvou. O título se agarrou a ela como uma cicatriz. De volta à mansão Vasconcelos, o pesadelo piorou. Repórteres acamparam na frente dos portões, flashes explodindo sempre que uma cortina se movia. As manchetes se multiplicavam. Rumores se espalharam de que Ricardo se divorciaria de Liana, que Valéria já estava se mudando para a cobertura. Editoriais especulavam se uma mulher tão fraca poderia um dia ficar ao lado de um homem como Ricardo. Ricardo, furioso com a imprensa negativa, culpou Liana. Se você não tivesse tropeçado, nada disso teria acontecido. Ele resmungou uma noite, sua gravata afrouxada, seus olhos injetados de uísque. Você tem ideia do quão embaraçoso isso é para mim? Você sabe quantas ligações eu tive que atender de acionistas? Liana olhou para ele anestesiada. Nosso bebê se foi. Ele congelou por meio segundo, depois desviou o olhar. Você vai superar. As palavras estilhaçaram algo dentro dela. Na manhã seguinte, a humilhação se tornou completa. Na capa de uma grande revista, espalhada em todas as bancas da cidade, estava a imagem de Ricardo e Valéria saindo de um jantar beneficente. Ele a guiava para uma limusine, a mão na parte inferior de suas costas, seu sorriso largo. A manchete dizia: O amor triunfa sobre a tragédia. Ricardo Vasconcelos e Valéria Bittencourt, o novo casal poderoso da cidade. Liana ficou no canto da banca de jornal, o vento frio mordendo suas bochechas, enquanto ela encarava a traição em papel brilhante. Estranhos passavam, seus olhos se movendo da revista para o rosto dela. Alguns a reconheceram. Alguns balançaram a cabeça com pena. Um sussurrou alto demais. É ela, aquela que ele deixou na água. Ela se sentiu nua, sua dignidade leiloada para o maior lance. Naquela noite, sozinha na mansão que parecia menos um lar e mais uma gaiola dourada, Liana desabou no chão do quarto do bebê. As paredes estavam pintadas em um suave lavanda, pequenas estrelas estenciladas no teto. O berço estava vazio, zombando dela. Ela pressionou a testa nas barras de madeira, seu corpo tremendo. Sua humilhação estava completa. Ela havia perdido seu filho. Ela havia perdido seu marido. E agora, diante dos olhos do mundo, ela havia perdido seu lugar como sua esposa. Mas no silêncio daquele quarto, algo mudou. A humilhação que a havia quebrado começou a endurecer em determinação. Ela sussurrou para o vazio, para a criança que ela nunca seguraria. Eles pensam que sou fraca. Eles pensam que estou acabada. Mas eles não me conhecem. Eles não sabem no que vou me tornar. Em algum lugar da cidade, Eduardo Nogueira estava em seu escritório, assistindo ao escândalo se desenrolar em suas telas. Sua mandíbula se cerrou, seu punho cerrado. Ele se lembrou da garota com música em sua alma.
A mulher que agora se sentava quebrada no chão de um quarto de bebê. E ele prometeu a si mesmo que aquele não seria o final dela. Para Ricardo e Valéria, a humilhação era apenas uma manchete. Para Liana, era o fogo que forjaria seu renascimento. E quando ela se levantasse, o mundo que zombava dela tremeria. A mansão Vasconcelos se erguia como um mausoléu. Seus pisos de mármore brilhavam, seus lustres cintilavam. Mas cada cômodo era oco, ecoando com um silêncio que a zombava. Por anos, Liana havia derramado sua alma para fazer daquela casa um lar. Flores frescas na mesa de jantar, música flutuando do piano, o cheiro fraco das velas de baunilha que ela acendia todas as noites. Agora as flores murchavam em seus vasos, o piano estava firmemente fechado e o ar cheirava apenas a solidão. A humilhação dela havia sido pública. Sua dor era privada. E ambas eram insuportáveis. Ela passava horas no quarto do bebê, as paredes de lavanda a pressionando como uma lembrança cruel. Meias pequenas dobradas ordenadamente nas gavetas, livros de histórias empilhados ao lado do berço, uma cadeira de balanço esperando por canções de ninar que nunca viriam. Ela traçou as estrelas pintadas na parede com dedos trêmulos, sussurrando para a criança que se foi. Me desculpe, eu deveria ter lutado mais, eu deveria ter sido mais forte. Mas não havia resposta, apenas o silêncio, quebrado pelo murmúrio distante da voz de Ricardo no telefone. Sempre o nome de Valéria, sempre risadas sussurradas, sempre outra traição ecoando pelos corredores. Os dias se misturaram. A comida perdeu o sabor. O sono veio em fragmentos quebrados, cheios de pesadelos de afogamento, de estender a mão para a mão de Ricardo e encontrar apenas o vazio. Ela acordava com o peito doendo, seu corpo pesado como pedra. Às vezes, ela nem se levantava. Suas amigas, uma vez fios vibrantes em sua vida, haviam se afastado sob a influência de Ricardo. Ele as havia desencorajado, chamando-as de distrações. Agora, quando ela pegava seu telefone, sua lista de contatos parecia de fantasmas. Nomes para os quais ela poderia ligar, mas vozes que ela não confiava mais para atender. O mundo lá fora era impiedoso. Cada capa de revista, cada tela piscando parecia gritar seu fracasso. Paparazzi espreitavam nos portões, esperando para capturar sua derrota. Manchetes a pintavam como frágil, lamentável, irrelevante. Ela não podia sair sem ouvir sussurros. É ela, aquela que ele deixou no oceano. Seu colapso foi total. Uma noite, incapaz de suportar as paredes sufocantes, ela vagou descalça pela mansão, seu vestido se arrastando como uma sombra. Ela se encontrou na sala de música, onde o piano de sua mãe estava intocado. Ela se sentou no banco, seus dedos pairando sobre as teclas. Por anos, a música havia sido seu refúgio, mas quando ela pressionou, o som rachou como seu coração. Oco, quebrado, inútil. Ela bateu a tampa e enterrou o rosto nas mãos. Foi quando Ricardo entrou. Ele cheirava a colônia cara e champanhe. Sua gravata afrouxada, seu sorriso presunçoso. O batom de Valéria ainda manchava o colarinho de sua camisa. Ele olhou para Liana, não com amor, nem mesmo com pena, mas com irritação. Você não pode continuar se lamentando assim, ele disse secamente, servindo-se de um copo de uísque. É embaraçoso. As pessoas estão assistindo. Os investidores estão nervosos. Você acha que posso comandar um império com minha esposa chorando no chão, como uma viúva trágica? Liana levantou a cabeça lentamente, seus olhos vermelhos, suas bochechas manchadas de lágrimas. Eu perdi nosso filho, Ricardo. Ele agitou sua bebida, não impressionado. E eu perdi $500 milhão em valor de ações esta semana. Todos nós temos fardos. A crueldade a chocou, mas não a surpreendeu mais. Ela olhou para ele, vazia,
percebendo que o homem que ela uma vez amou havia morrido muito antes de seu bebê. O que estava diante dela era um estranho que usava o rosto de seu marido, mas nenhuma de sua alma. Depois que ele saiu, batendo a porta atrás dele, Liana desabou no chão. Ela pressionou as palmas das mãos no mármore frio, as lágrimas agora jorrando livremente. Pela primeira vez, ela sussurrou o pensamento que vinha crescendo como veneno em seu peito. Eu não consigo sobreviver a isso. O desespero era uma maré, puxando-a para baixo, afogando-a na desesperança. Ela se encolheu no chão, sua respiração irregular, seu corpo tremendo. Horas se passaram. A casa engoliu seus gritos, assim como o oceano havia feito. Mas naquele silêncio, algo inesperado aconteceu. Sua mente voltou para sua infância, para a pequena casa em Minas Gerais. Ela viu sua mãe ao piano, sorrindo gentilmente enquanto guiava suas mãos sobre as teclas. Ela ouviu a voz de seu pai, firme e forte, dizendo a ela: Liana, quando a vida te derruba, você não fica no chão. Você se levanta. Você luta de volta. Ela se lembrou da UFRJ, da maneira como a música a havia feito se sentir invencível. Ela se lembrou das risadas com amigos, de seu eu mais jovem cheio de sonhos não manchados pela traição. Ela se lembrou de um garoto chamado Eduardo Nogueira, que costumava sentar no fundo das salas de ensaio, aplaudindo mais alto quando ela tocava, dizendo-lhe que ela tinha um dom que o mundo jamais esqueceria. E pela primeira vez em semanas, os soluços de Liana diminuíram. Ela percebeu que havia se medido pela sombra de Ricardo por tempo demais. Ela havia construído sua vida em torno da ambição dele, de sua aprovação, de seu amor. Sem ele, ela pensava que era nada. Mas talvez, apenas talvez, a ausência dele revelasse a verdade. Ela era mais. Ela sempre foi mais. Seu corpo ainda doía. Seu coração ainda sangrava. Mas no fundo, uma faísca cintilou. Fraca, frágil, mas viva. Naquela noite, ela se levantou do chão. Ela voltou para o quarto do bebê, colocou a mão no berço e sussurrou: Eu não vou morrer aqui. Eu não vou deixar ele me enterrar. O colapso foi brutal, a despojando de tudo. Mas nas ruínas, a fundação de algo novo tremeu e despertou. E do lado de fora, além das paredes da mansão, as forças já estavam mudando. Eduardo Nogueira havia começado a fazer ligações. Ele havia visto o escândalo, a traição, a humilhação. E ao contrário de Ricardo, Eduardo não havia esquecido quem Liana realmente era. Seu colapso não foi o fim. Foi o silêncio antes da tempestade. E em breve, Ricardo e Valéria aprenderiam a verdade. A mulher que eles deixaram para se afogar não havia se ido. Ela estava apenas reunindo forças. A tempestade a havia despojado de tudo. Mas às vezes, a ruína é necessária para preparar o terreno para o renascimento. Liana Costa havia desabado, mas ela ainda estava respirando. E em algum lugar no coração do Rio de Janeiro, alguém estava observando. Alguém que não havia esquecido a garota que ela foi um dia, Eduardo Nogueira. O mundo o conhecia como o enigmático CEO da Nogueira Tech, um bilionário self-made que transformou uma startup de garagem em um império que alimentava metade da espinha dorsal digital do país. Mas muito antes das manchetes, muito antes da riqueza, ele havia sido apenas Eduardo. O garoto que se sentava no fundo das salas de prática da UFRJ, ouvindo os dedos de Liana dançarem sobre as teclas de marfim. Ele a amou na época, silenciosamente, ferozmente, sabendo que ela pertencia a outro. E quando ela se casou com Ricardo Vasconcelos, Eduardo se afastou, engolindo seu próprio coração. Mas ele nunca parou de observá-la das sombras.
Nunca parou de admirar a música que uma vez encheu salas inteiras de emoção. Quando o escândalo estourou, quando as imagens de Ricardo salvando Valéria, enquanto Liana desaparecia sob as ondas, inundaram todas as telas, Eduardo sentiu uma fúria que ele havia enterrado por anos se acender como um incêndio. Ele se lembrou da garota que uma vez o fez acreditar na beleza, e ele soube que não podia mais ficar em silêncio. 3 noites após o acidente, Liana estava sozinha na biblioteca da mansão, cercada por prateleiras de livros que ela nunca havia lido. Ricardo havia se ido novamente, sem dúvida com Valéria pendurada em seu braço em algum bar exclusivo na cobertura. A casa rangia com o vazio, daquele tipo que pressionava como um peso em seu peito. Uma batida na porta a assustou, afiada, firme. Ela hesitou. Ricardo nunca batia. Quando ela abriu a porta, Eduardo estava lá. Ele estava mais alto do que ela se lembrava, sua estrutura mais larga, sua presença imponente na noite silenciosa. Seu terno era impecável, sua expressão mais afiada, mas seus olhos, os mesmos olhos castanhos firmes que ela conhecera anos atrás, se suavizaram no momento em que pousaram nela. Liana, ele disse, sua voz baixa, firme, carregando seu nome como uma promessa. Sua respiração engatou. Pela primeira vez em semanas, ela sentiu seus joelhos tremerem, não de tristeza, mas de reconhecimento. Eduardo, o que você está fazendo aqui? Ele entrou, seu olhar varrendo a casa oca. Eu vi a notícia. O mundo inteiro viu a notícia. Sua mandíbula se apertou. Eu não podia ficar longe. Lágrimas brotaram antes que ela pudesse impedi-las. Ela se virou, envergonhada, pressionando os dedos no rosto. Você não deveria ter vindo. Você não sabe como é. Eu sei exatamente como é. Ele a interrompeu, seu tom mais afiado agora. Eu assisti a um homem escolher uma performance em vez da mulher que lhe deu tudo. Eu vi a maneira como ele te deixou. E eu não vou deixar que ele te apague, Liana. Não de novo. As palavras quebraram algo dentro dela. Por tanto tempo, ela foi invisível. Sua dor foi desprezada. Seu valor foi diminuído. E agora, aqui estava alguém que a via. Não como um passivo, não como uma sombra, mas como ela mesma. Ela afundou em uma cadeira, seu corpo tremendo. Acabou, Eduardo. Meu bebê se foi. Meu casamento se foi. E o mundo? O mundo pensa que sou patética. Ele se agachou na frente dela, seus olhos fixos nos dela com um fogo que ela não via há anos. O mundo não decide quem você é. Ele não decide quem você é. Você decide. Ela queria acreditar nele. Meu Deus, ela queria. Mas o desespero se agarrava a ela como correntes. Eu não tenho força. A voz de Eduardo se suavizou. Você tem. Você apenas não a vê ainda. Mas eu vejo. Sempre vi. O silêncio encheu a sala, denso e frágil. Pela primeira vez desde o acidente, Liana se permitiu respirar plenamente. Então Eduardo pegou sua maleta e deslizou uma pasta sobre a mesa. Há algo que você precisa saber. Ela franziu a testa, seus dedos tremendo enquanto ela a abria. Dentro havia documentos, fotos, relatórios. Cada página, uma lâmina. Extratos financeiros, transferências de propriedade, e-mails, prova dos esquemas de Ricardo. Ele tem movido ativos para o nome de Valéria. Eduardo explicou, sua voz calma, mas letal. Empresas de fachada, contas escondidas. Ele está se preparando para te cortar completamente. O peito de Liana se apertou. A traição era mais profunda do que ela havia imaginado. Ele está planejando me deixar sem nada. Sim, Eduardo disse. Mas ele te subestimou. Ele subestimou que você não está mais sozinha. Os olhos dela se levantaram para os dele. Por que você está fazendo isso por mim? Por um momento, Eduardo hesitou. Então sua voz baixou, crua e desprotegida. Porque eu deveria ter lutado por você anos atrás. Porque eu deixei que ele te tirasse de mim.
E porque eu não vou cometer esse erro de novo. A sala girou. Ela pressionou a mão nos lábios, sobrecarregada pelo peso da confissão dele, pela verdade que viveu em seus olhos o tempo todo. Pela primeira vez desde que o oceano a engoliu, a esperança cintilou. Pequena, frágil, mas viva, ela sussurrou. O que eu faço? Eduardo se inclinou mais perto, suas palavras deliberadas. Cada uma semente de fogo. Você se levanta. Você para de se esconder. Você mostra ao mundo quem Liana Costa realmente é. E quando você estiver pronta, nós vamos derrubá-lo juntos. Suas mãos tremeram enquanto ela tocava a pasta novamente. A evidência de que o império de Ricardo foi construído sobre a traição. Ela pensou no quarto do bebê, nas paredes de lavanda, no berço vazio. Ela pensou na humilhação, nas manchetes, nos sussurros. E lentamente, sua dor começou a se transformar em algo mais afiado. A determinação. Ricardo havia tirado seu filho, sua dignidade, sua voz. Mas ela ainda estava viva. E agora, ela não estava mais sozinha. Ela encontrou o olhar de Eduardo, sua voz mais firme do que havia sido em semanas. Tudo bem, vamos queimar o mundo dele. Os lábios de Eduardo se curvaram em um sorriso fraco, não de triunfo, mas de reconhecimento. Essa é a Liana que eu me lembro. Naquele momento, o colapso terminou. A reviravolta havia começado. Para Ricardo Vasconcelos, a escolha que ele fez naquele iate foi o começo da queda de seu império. Para Valéria Bittencourt, o sorriso presunçoso que ela usou naquela noite se tornaria sua desgraça. Porque o que eles pensaram que era vitória foi apenas a calmaria antes de uma tempestade que eles nunca poderiam conter. E no centro daquela tempestade estava Liana Costa, não mais a esposa esquecida, não mais a mulher frágil se afogando em desespero. Ela estava se levantando, e com Eduardo Nogueira ao seu lado, o acerto de contas era inevitável. A velha Liana Costa se afogou na noite em que Ricardo Vasconcelos pulou na água por outra mulher. A esposa frágil, a mãe em luto, a figura invisível no império de seu marido. Ela se foi. O que se levantou daquelas cinzas foi alguém diferente, alguém mais afiado, alguém que não implorava mais por amor, mas exigia respeito. Começou em silêncio. Após a visita de Eduardo, os documentos que ele deixou ficaram na mesa da biblioteca como armas silenciosas. Cada página expunha a decepção de Ricardo. Contas escondidas, transferências offshore, contratos fraudulentos. Por 2 dias, Liana olhou para eles, o medo lutando contra a fúria. Mas quanto mais ela estudava as provas, mais sua tristeza se transformava em propósito. Se Ricardo pensou que ela seria apagada, ele estava errado. Na terceira manhã, ela abriu as cortinas da mansão pela primeira vez em semanas. A luz do sol entrou, ofuscante no início, mas quente, viva. Ela pegou seu reflexo na janela. Pálida, magra, olhos vazios, um fantasma. Ela não se reconheceu, e essa percepção a cortou mais fundo do que qualquer manchete. Ela sussurrou para o silêncio. Chega. O primeiro passo foi sua aparência. Por anos, Ricardo havia ditado como ela se vestia. Cores suaves, cortes conservadores, vestidos que a faziam um ornamento de fundo. Liana dirigiu-se sozinha para a rua Oscar Freire, ignorando os paparazzi que cercavam seu carro. Dentro de uma boutique de alta costura, ela se encarou no espelho, enquanto uma estilista a cobria com um vestido preto justo, linhas afiadas abraçando seu corpo. Ela deixou o cabelo cair em ondas soltas, em vez do coque contido que Ricardo sempre exigia. Batom vermelho, ousado e sem remorso, manchou sua boca. Quando ela olhou novamente, ela não viu a esposa esquecida. Ela viu uma mulher entrando em seu próprio holofote. O próximo passo foi recuperar sua voz.
Eduardo organizou uma reunião discreta em um de seus escritórios privados na Avenida Faria Lima. Dentro da torre de vidro com vista para a cidade, Liana espalhou os documentos de Ricardo sobre a mesa. Eduardo a observou enquanto ela se movia com um foco recém-descoberto, seus dedos traçando números, sua mente afiada. Ele acha que não entendo de finanças, ela disse, sua voz firme. Ele sempre me disse para deixar os negócios com ele, mas agora eu vejo. Cada mentira, cada transferência. Os lábios de Eduardo se curvaram em um sorriso fraco. Bom, porque conhecimento é poder, Liana, e você está segurando o suficiente para destruí-lo. Ela levantou o queixo, uma faísca acendendo em seus olhos. Então, vamos garantir que ele nunca veja isso acontecer. Mas a transformação não era apenas sobre estratégia. Era sobre recuperar a vida. Uma noite, Liana voltou ao seu piano. Por semanas, ele esteve silencioso, um caixão para a música que uma vez a definiu. Ela se sentou no banco, suas mãos tremendo, então pressionou uma única tecla. A nota soou, frágil, mas pura. Ela pressionou outra e outra. Logo a sala se encheu de uma melodia, assombrosa, quebrada, mas viva. Lágrimas escorreram por seu rosto, mas não eram apenas de tristeza, eram de renascimento. Eduardo, ouvindo da porta, sentiu seu peito se apertar. A garota que ele uma vez conheceu estava voltando, mas ela era diferente agora, mais forte, forjada pelo fogo. A notícia de sua mudança se espalhou discretamente. Quando os paparazzi a capturaram saindo de uma boutique com aquele vestido preto afiado, as manchetes mudaram. De tragédia a triunfo, Liana Costa aparece com visual deslumbrante. A esposa de Ricardo Vasconcelos está se preparando para um retorno. A simpatia pública que uma vez a pintou como lamentável, agora começou a se transformar em admiração. A narrativa estava mudando, e Ricardo não tinha controle sobre isso. Enquanto isso, Ricardo entrou em espiral. Suas ações continuaram a cair. Investidores sussurravam dúvidas. E Valéria, embora ainda ao seu lado, ficou inquieta. Ela não esperava que Liana sobrevivesse, muito menos se levantasse da humilhação com um poder que ameaçava ambos. Uma noite, Ricardo confrontou Liana na mansão. Ele invadiu a biblioteca, os olhos em chamas, Valéria se arrastando atrás em um roupão de seda. "O que diabos você pensa que está fazendo?" Ele perguntou, batendo uma revista na mesa. Na capa estava Liana em seu novo vestido, andando de cabeça erguida. Eduardo discretamente ao seu lado. "Você está me envergonhando. Você está envergonhando esta família." Liana olhou calmamente para seus papéis. "Que família, Ricardo?" As palavras cortaram mais afiadas do que facas. Valéria zombou, dando um passo à frente. "Você acha que um vestido e um pouco de maquiagem te tornam poderosa? Você ainda é a mulher que ele deixou na água." Liana se levantou lentamente, seu olhar fixando-se em Valéria com um fogo inabalável. "Sim, ele me deixou, e eu sobrevivi. Mas você sabe o que a sobrevivência faz, Valéria. Ela te torna destemida, e você..." Ela deixou os olhos varrerem o corpo trêmulo de Valéria. Não é nada sem ele. Pela primeira vez, Valéria vacilou, seu sorriso rachando. Ricardo bateu o punho na mesa. "Não me teste, Liana. Você vai perder." Mas Liana não se encolheu. Ela se inclinou mais perto, sua voz baixa, mas letal. "Eu já perdi tudo, Ricardo. Você não pode quebrar alguém que já foi quebrado. E isso me torna mais perigosa do que você jamais será." O silêncio ficou pesado. A mandíbula de Ricardo se cerrou, mas sob sua fúria havia algo mais. Medo. Naquela noite, enquanto ele saía furioso, Valéria se agarrando ao seu braço, Eduardo emergiu das sombras da biblioteca. "Você não apenas o enfrentou", ele disse suavemente. "Você declarou guerra." Liana exalou, suas mãos tremendo, mas seus olhos firmes. "Bom,
Que ele venha, estou pronta. A transformação estava completa. Ela não era mais a esposa silenciosa de Ricardo Vasconcelos. Ela era Liana Costa, renascida, implacável e preparada para recuperar tudo o que lhe foi roubado. A cidade que uma vez sentiu pena dela, agora esperava seu próximo movimento. O império que tentou apagá-la agora tremia com seu retorno. E Ricardo Vasconcelos, o homem que pensou que a havia enterrado, em breve perceberia a verdade. Ele não afogou Liana Costa. Ele a havia despertado. A noite do gala beneficente de inverno chegou como uma tempestade envolta em glitter. O salão de festas do Copacabana Palace cintilava sob lustres em cascata, cada centímetro pingando riqueza e vaidade. A elite da cidade lotava o salão, seus diamantes piscando, suas conversas um coro de ambição. Era o tipo de evento para o qual Ricardo Vasconcelos vivia. Uma oportunidade para exibir poder, para lembrar ao mundo que ele era intocável. Mas naquela noite, o palco que ele construiu se tornaria sua ruína. Ricardo entrou com Valéria Bittencourt pendurada em seu braço, seu vestido carmesim ecoando a noite do iate. As câmeras os devoraram. Para a imprensa, eles ainda eram o par escandaloso, o casal que ousou ostentar um amor nascido da traição. Ricardo prosperou com isso, sorrindo largamente, acenando como se tivesse conquistado as manchetes, em vez de se afogar nelas. Valéria se apertou contra ele, sussurrando palavras doces mais feitas para a audiência do que para ele. No entanto, entre a multidão, os sussurros haviam mudado. "Você a viu?" uma mulher murmurou para seu companheiro. "Ela está aqui esta noite." "Liana Costa?" o homem respondeu, os olhos se arregalando. "Sim, e ela parece diferente." O ar se apertou com a expectativa. Cada convidado faminto por escândalos esticou o pescoço em direção à grande escadaria. E então ela apareceu. Liana desceu lentamente, cada passo deliberado. Seu vestido, uma cascata de seda preta, entrelaçado com prata que cintilava como a luz das estrelas. Seu cabelo emoldurava seu rosto em ondas suaves. Seus lábios pintados em um carmesim feroz. A mulher de quem eles sentiram pena uma vez se foi. Em seu lugar, uma visão de força, beleza e determinação inabalável. Câmeras dispararam loucamente. Gritos de surpresa ecoaram pelo salão de festas. Ricardo congelou. Seu sorriso presunçoso vacilou, sua mandíbula se cerrando. Pela primeira vez em meses, ele parecia abalado. O aperto de Valéria em seu braço endureceu. Liana alcançou o último degrau e parou, deixando o silêncio envolvê-la. Ela levantou o queixo, os olhos vasculhando a multidão antes de pousar diretamente em Ricardo. Um sorriso fraco tocou seus lábios, não caloroso, não perdoador, mas afiado como uma lâmina. Eduardo Nogueira se colocou ao lado dela. Vestido em um terno preto meia-noite que irradiava autoridade silenciosa, ele ofereceu seu braço e Liana o pegou. Juntos, eles caminharam para a Cova dos Leões. Duas figuras que comandavam a sala sem precisar falar. Os sussurros ficaram mais altos. "Ela está com Eduardo Nogueira, o bilionário. Ah, isso é guerra." Ricardo cerrou os punhos. Seu império já estava rachando, seus investidores questionando seu julgamento. Agora, ver sua esposa. Não, sua ex-esposa em tudo, exceto nos documentos, de pé radiante ao lado de seu maior rival de negócios, era uma humilhação que ele não havia calculado. A noite se desenrolou em excesso cintilante. Vinho foi derramado, violinos tocaram, discursos se arrastaram, mas a tensão aumentava a cada minuto que passava. Todos esperando pela colisão que sabiam ser inevitável. Ela veio quando o anfitrião chamou Ricardo ao palco. Ele se levantou com confiança, arrastando Valéria com ele, e ajustou o microfone. "Senhoras e senhores", ele começou,
sua voz polida. Esta noite é sobre generosidade, sobre construir futuros. Engraçado! A voz de Liana soou clara pelo salão, cortando os aplausos. Você fala em construir futuros quando destruiu o meu. A sala ficou em silêncio. Câmeras zumbaram. Flashes explodiram. Ricardo congelou. Seu aperto no púlpito se apertando. Liana! Ele sibilou entre os dentes cerrados. Sente-se. Mas ela não o fez. Ela deu um passo à frente, Eduardo ao seu lado, e subiu ao palco. A multidão se abriu como o mar vermelho, os olhos arregalados, sedentos por sangue. Liana encarou a plateia, sua postura majestosa, sua voz inabalável. Meses atrás, este homem me deixou para me afogar enquanto ele salvava outra mulher. Ele me deixou perder meu filho. Ele me humilhou diante do mundo. Seus olhos varreram os rostos atordoados. E enquanto todos vocês debatiam se era instinto ou traição, ele estava transferindo milhões para contas offshore, escondendo ativos, preparando-se para me descartar completamente. Gritos de surpresa se espalharam. Jornalistas rabiscavam freneticamente. Microfones empurrados para a frente. Eduardo se adiantou, sua voz calma, mas mortal. Eu tenho documentos que provam isso. Empresas de fachada em nome de Valéria Bittencourt, contratos fraudulentos, desfalque disfarçado de filantropia. O império de Ricardo Vasconcelos não foi construído sobre a visão. Foi construído sobre a mentira. O salão de festas explodiu. Vozes se chocaram. Câmeras piscaram. Convidados se apressaram para pegar cada palavra. O rosto de Ricardo ficou sem cor. Isso é uma mentira! Ele rugiu, batendo o punho no púlpito. Ela é amargurada. Ela é... Não! Liana o interrompeu bruscamente, sua voz cortando sua fúria. Não se atreva a me chamar de amargurada por falar a verdade. Você me deixou no oceano, Ricardo. Você deixou nosso filho. Você pode negar seus crimes, mas não pode apagar o que o mundo viu. Valéria tentou se adiantar, sua voz tremendo. Isso é ridículo. Ela é apenas... Liana se virou, seu olhar a fixando como uma adaga. Você acha que ter o braço dele a torna poderosa? Você não passa de um peão. Ele vai te descartar no momento em que você deixar de ser útil, assim como ele tentou me descartar. As palavras atingiram mais forte do que qualquer tapa. O rosto de Valéria desmoronou, sua máscara de superioridade rachando sob o peso da verdade. Ricardo se lançou em direção a Liana, a raiva fervendo, mas Eduardo se moveu instantaneamente, interceptando-o com uma mão firme em seu peito. Os dois homens se encararam, o silêncio denso com o desafio não dito. Ricardo vacilou, não porque ele temia a força de Eduardo, mas porque pela primeira vez ele viu que a sala não estava com ele. A multidão estava com ela. Flashes o cegaram. Repórteres gritavam perguntas. Convidados murmuravam condenação. Anos de reputação cuidadosamente elaborada se desfizeram em minutos. O rei havia sido destronado, não em privado, mas sob lustres e câmeras. Liana não se vangloriou. Ela não precisava. Ela simplesmente olhou para Ricardo uma última vez, seus olhos calmos, sua voz suave, mas devastadora. Você pensou que me enterrou, mas tudo o que você fez foi me libertar. Ela desceu do palco, a mão de Eduardo firme em suas costas. O salão de festas explodiu em caos atrás deles. Repórteres cercavam Ricardo, Valéria soluçava, investidores saíam furiosos. Mas Liana caminhou para a frente, inabalável, de cabeça erguida. Sua vingança não foi um grito, não foi uma luta. Foi a verdade revelada no único lugar que Ricardo mais valorizava, a percepção pública. E nesse mundo, ele estava acabado. A mulher que ele havia deixado no oceano se levantou e, naquela noite, ela o afogou em seu lugar. As consequências do gala beneficente de inverno se espalharam pela cidade como um terremoto.
Da noite para o dia, o império de Ricardo Vasconcelos desmoronou. Os investidores se retiraram. Os conselhos renunciaram. As manchetes mudaram de admiração para condenação. Vasconcelos exposto, amante, fraude e traição. De magnata a monstro, a queda pública de Ricardo Vasconcelos. O vídeo da confrontação se tornou viral. Milhões assistiram enquanto Liana Costa, uma vez descartada como frágil, se mantinha firme diante das câmeras. Sua voz firme, sua verdade inegável. Em salas de estar e escritórios em todo o Brasil, as pessoas aplaudiram. Mães que haviam sido abandonadas, esposas que haviam sido traídas, filhas que haviam sido silenciadas, elas se viram nela. As tentativas de Ricardo de revidar apenas pioraram o dano. Cada negação era recebida com outro documento vazado, outra prova. Seus advogados se debatiam, mas as paredes se fechavam rapidamente. Investigadores federais iniciaram inquéritos. Sussurros de indiciamentos ficaram mais altos. Valéria Bittencourt, uma vez presunçosa em seu holofote roubado, se viu evitada. Amigos pararam de atender suas ligações. Patrocinadores retiraram convites. Ela havia sido o troféu de Ricardo, e quando sua coroa se estilhaçou, seu status também. Paparazzi a capturaram saindo da cobertura dele, rímel escorrido, gritando. A mulher que zombou de Liana se tornou uma nota de rodapé na ruína de Ricardo. Enquanto isso, Liana andava pela cidade com a cabeça erguida. Por meses, ela se escondeu atrás de cortinas, fugindo dos sussurros. Agora, as pessoas a paravam na rua não com pena, mas com respeito. Alguns a abraçavam. Alguns sussurravam, obrigada. Ela percebeu que havia se tornado mais do que uma vítima. Ela era um símbolo. Mas a vitória não era apenas sobre destruir Ricardo. Era sobre recuperar a si mesma. Nas semanas seguintes ao gala, Eduardo Nogueira permaneceu firme ao seu lado. Não como seu salvador, mas como seu aliado. Juntos, eles se encontraram com advogados, garantindo a parte dela dos ativos de Ricardo. Com a orientação de Eduardo, ela criou a Fundação Costa, uma organização dedicada a apoiar mulheres abandonadas ou silenciadas. Mulheres que precisavam de vozes tão ferozes quanto a dela havia se tornado. A primeira coletiva de imprensa da Fundação foi realizada em um salão modesto, não em um salão de festas cintilante. Liana estava no púlpito, seu vestido preto substituído por um simples terno azul marinho, suas mãos firmes na madeira. Câmeras piscaram, microfones se aglomeraram, mas sua voz soou clara. Esta não é apenas a minha história, ela disse. Ela pertence a toda mulher que foi deixada para trás, desprezada, esquecida. Eu perdi um filho, eu perdi um casamento, mas eu não perdi a mim mesma. E hoje, eu digo a toda mulher que está assistindo, você não precisa se afogar. Você pode se levantar. Os aplausos ecoaram. Naquela noite, sentada sozinha em seu apartamento com vista para a cidade, Liana finalmente se permitiu respirar. Por tanto tempo, ela foi definida pela dor e pela traição. Agora, ela sentia algo desconhecido, mas bem-vindo. Paz. No entanto, havia um último capítulo a ser fechado. Semanas depois, ela recebeu uma ligação de seu advogado. Ricardo havia concordado em uma reunião. Ele queria vê-la. Contra seu melhor julgamento, ela concordou. Não para a reconciliação. Não havia nenhuma, mas para o encerramento. A reunião ocorreu em um escritório de advocacia estéril, a linha do horizonte da cidade pairando atrás de janelas altas. Ricardo estava sentado do outro lado da mesa. Sua presença outrora imponente, agora diminuída. Seu cabelo estava desgrenhado, seu terno amassado, seus olhos injetados de sangue. Pela primeira vez em anos, ele parecia pequeno. Liana, ele começou, sua voz rachando. Eu cometi um erro. Ela quase riu.
Um erro? Não, afogar sua esposa na pagala, roubar dela. Isso não foi um erro. Foi uma escolha. Você não cometeu um erro, Ricardo, ela disse calmamente. Você cometeu centenas. E você os escolheu um após o outro. Ele estremeceu, mas continuou. Eu perdi tudo. A empresa, o dinheiro, Valéria, tudo se foi. Mas você... Seus olhos piscaram desesperados. Você ainda pode voltar. Nós podemos recomeçar. Liana se inclinou para a frente, seu olhar penetrante. Recomeçar? Você me deixou no oceano. Você me deixou perder nosso filho. E então você desfilou com outra mulher através da minha dor. Você acha que o perdão apaga isso? Ricardo engoliu em seco. Eu me arrependo disso todos os dias. Bom, ela respondeu simplesmente. Viva com esse arrependimento, porque eu não me arrependo de ter te deixado. Ela se levantou, deslizando os papéis do divórcio pela mesa. Esta é a última vez que falamos. Adeus, Ricardo. Enquanto ela saía, ela se sentiu mais leve do que em anos. Atrás dela, Ricardo desabou, se afogando agora, não na água, mas nas consequências de suas próprias escolhas. Do lado de fora do prédio, Eduardo a estava esperando. Ele não perguntou o que havia sido dito. Ele não precisava. Ele simplesmente ofereceu seu braço e ela o pegou. Semanas se transformaram em meses. A Fundação Costa floresceu, ajudando incontáveis mulheres a encontrar suas vozes novamente. Liana encheu seu apartamento com música mais uma vez, seu piano ecoando com força em vez de tristeza. Ela ainda lamentava seu filho, mas não carregava mais a dor sozinha. Uma noite, Eduardo a convidou para um terraço com vista para a cidade. O horizonte brilhava, o ar nítido com a primavera. Ele lhe entregou uma taça de vinho, seus olhos firmes, seu sorriso suave. Você construiu algo incrível, ele disse. Não apenas a fundação, mas você mesma. Ela olhou para ele, seu coração firme pela primeira vez em muito tempo. Eu não poderia ter feito isso sem você. Ele balançou a cabeça. Você sempre teve isso dentro de você, Liana. Eu apenas te lembrei. O silêncio se estendeu entre eles, quente e não dito. Então, suavemente, ela sussurrou. Talvez seja a hora de parar de sobreviver e começar a viver. Eduardo estendeu a mão para a dela. Então vamos viver. Pela primeira vez em anos, ela se permitiu sorrir. Não para as câmeras, não para a sobrevivência, mas para si mesma. As luzes da cidade brilhavam abaixo, mas não pareciam mais prisões de riqueza e escândalo. Elas pareciam estrelas, guiando-a em direção a um futuro que ela havia reivindicado com sua própria força. Ricardo Vasconcelos se desvaneceu em manchetes de desgraça. Valéria Bittencourt desapareceu na obscuridade. Mas Liana Costa se levantou mais alto do que qualquer um deles jamais imaginou. A mulher que foi deixada para se afogar não apenas sobreviveu, ela reconstruiu. Ela reivindicou. Ela se levantou. E sua história se encerrou não com a perda, mas com o triunfo. Porque às vezes, a maior vingança não é a destruição, mas a cura. E Liana Costa havia feito as duas coisas. Então é assim que a história chega ao fim, meus amigos. E se você ainda está aqui comigo agora, significa que algo na jornada de Liana tocou seu coração de uma forma que as palavras mal podem explicar. Talvez tenha sido a dor da traição. Talvez tenha sido a força que ela encontrou no meio do desespero. O filósofo estoico Marco Aurélio disse uma vez: você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Perceba isso e você encontrará a força. É exatamente isso que esta história nos lembra. A cura não vem daqueles que nos machucam. Ela vem da coragem que escolhemos construir dentro de nós mesmos. Não importa o quão fundo você tenha caído, você pode se levantar novamente. E se esta história estivesse
lhe deu sequer uma pequena faísca de esperança ou reflexão, por favor, clique no botão de curtir. Compartilhe com alguém que possa precisar. E não se esqueça de se inscrever para que possamos continuar caminhando juntos por essas histórias poderosas.